Então, para recapitular, Sérgio, eu acho que cortou um pouquinho, contar um pouquinho sobre você, aí a sua experiência. Eu vi você falando, né, que a faculdade da vida, Isso, ao longo até desses isso eu 40 viu. anos, ao longo desses 40 anos de carreira profissional, aí, sem dúvida, é um belo mestre. Pois é, e assim, né, a gente sempre fala, às vezes eu brinco com as pessoas, né? Poxa vida, eu achei que eu já tinha visto tudo na vida, mas sempre tem coisa nova para a gente ver, né? Haja vista aí essa pandemia, né? Mas vamos Pois lá, é. Diogo. Vamos lá, vamos conversar um pouco então. Legal, vamos lá, Sérgio. O nosso objetivo aqui é, no intervalo de uns 30, 40 minutos no máximo, a gente falar um Ótimo. pouquinho sobre esse tema liderança, né, que eu acho que tem um papel determinante nesse momento, principalmente no momento de turbulência, de retomada, de mudanças, né, em todo esse Sim, cenário que a sim. gente está vivendo. Falamos um pouquinho sobre isso, né, e o cenário mudou, a realidade é outra, né, viveremos todos num novo momento e Sim, todos, né, que são os líderes, seja o líder na sua família, seja o líder na sua empresa, na sua corporação, ou líder de si mesmo, ele vai ter que se adaptar. Né? E uma das ferramentas, Sérgio, de um líder é o feedback. pois é. Né? É o feedback. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, Sérgio, sobre feedback, a importância dessa ferramenta, o que é verdadeiramente o feedback, porque ao longo da minha carreira profissional eu já recebi feedbacks nos quais eu queria agradecer a pessoa que me deu o feedback. Uhum. Em outros momentos eu queria sair daquele lugar, partir para cima da pessoa, porque aquele feedback não me caiu bem. Me Pois fala um é. pouquinho aí a tua percepção. Então, vamos lá. É assim, imagina o seguinte, que você é um líder e você é o Batman. Lembra do Batman, né? O Homem-Morcego. Lembro? O Opa, Batman, entre outras coisas, ele usa um cinto de utilidades, né? Que dali ele tira tudo aquilo que ele precisa para enfrentar o Coringa e outros vilões, não é? No cinto de utilidades do líder, se me dessem a escolher assim, olha, Sérgio, se o nosso querido Alfred falasse para mim que o Alfred é o coach do Batman, né? O mentor do sim, Batman. Fala assim, ó, Batman, você só vai levar uma ferramenta do cinto de utilidades. Se perguntasse para mim, como líder, qual é a única ferramenta que eu poderia utilizar, caso me dessem a possibilidade de utilizar apenas uma, eu utilizaria sem dúvida nenhuma o feedback. Para mim, é tá. a principal ferramenta de liderança, de gestão de pessoas, de gerar engajamento, de gerar comprometimento, é o feedback. Tem outras N ferramentas de gestão de pessoas, mas se eu tivesse que escolher apenas uma, eu escolheria o feedback, né, Diogo? E assim, para a gente só começar a desmistificar um pouco o feedback, né? Então, primeiro, na minha visão, é a principal ferramenta de gestão. Outra coisa importante é assim, feedback é uma coisa e avaliação é outra. O A gente pessoal chama tudo confunde isso, muito isso, né? e a gente chama tudo de feedback, ok, né? Mas do ponto de vista da gente entender como é que o feedback funciona, é importante que a gente considere que feedback é uma coisa e avaliação é outra, e a gente vai tentar falar aqui hoje das duas coisas. Então, por isso, feedback, ele traz na sua natureza um tanto de subjetividade, porque é baseado em comportamento, já a avaliação é baseado em desempenho, é baseado em performance, é baseado em resultados que foram previamente definidos. Então, a gente tem que estabelecer de cara essa diferença entre o que é feedback e o que é avaliação, tá? Legal. E para um líder, claro que essa distinção, né, Sérgio, partindo do princípio da parte teórica, às vezes ela é muito fácil, mas na correria ali do dia a dia, né, envolvido ali nos problemas e turbulências, muitas vezes ele quer dar um feedback, mas ele acaba entrando já quase numa avaliação, ou precisa fazer Isso. uma avaliação e acaba dando um feedback. Como líder, ele consegue distinguir isso e que ferramenta utilizar no momento correto? Então vamos lá, muita calma nessa hora, né? Então, assim, o líder, diante de determinada situação, ele tem que pensar justamente nas ferramentas que ele tem. Quando usar feedback, quando usar avaliação de desempenho, ou quando, às vezes, é necessário usar a famosa bronca, né? A famosa dura que você tem que dar nas pessoas. Então, o líder tem que entender o momento e tem que saber usar a melhor ferramenta, né? Aquela coisa, que se você só tem um martelo, tudo que você vê pela frente é prego, né? Então a gente tem que saber distinguir quais são as situações e que tipo de ferramenta que eu uso. Então, é muito de sabedoria e experiência do líder.
O problema é que, como a gente está muito movido por resultado e a gente está sempre querendo fazer as coisas da melhor maneira, a gente acaba atropelando e dando feedback na hora que tem que ser avaliação, fazendo avaliação na hora que tem que ser feedback, dando uma dura na hora que tem que ser avaliação, enfim, confundindo esse conjunto de coisas. Se a gente puder separar o que é feedback e o que é avaliação, e o que é, às vezes, uma necessidade de fazer uma correção muito dura de percurso, já facilita muito a nossa vida, tá? Sem dúvida. Sérgio, você entende que o feedback, então, ele pode ser, na medida em que o líder percebeu alguma coisa, seja ela algo para ser reconhecido ou talvez um ponto de melhoria, o feedback não precisa necessariamente ter um horário marcado para isso. Ele pode, na medida em que ele percebeu, chamar, dar o feedback, e essa troca do feedback ela deve acontecer de maneira constante? Ou precisa marcar algo específico, um horário na agenda para poder só dar feedback ou só dar avaliação? Não, não. É assim, uma coisa importante, né? A gente ouve muito falar aí de feedback positivo e feedback negativo, tá? Para chegar lá na resposta para a questão que você me propôs. Não existe feedback negativo. Então é importante que o líder saiba disto. Feedback negativo não existe. O que existe é o feedback de reforço, não é? Que é quando a pessoa tem um comportamento que é bacana, feedback é um presente que a gente recebe. E aí presente é assim, né? Presente tem às vezes data certa para receber. Né? Tem no seu aniversário, sim, tem no dia das crianças, tem aniversário de casamento, enfim, existem datas que você recebe um presente. Mas existem momentos, e talvez seja até os momentos mais gostosos de receber presente, é quando você não espera. Não é? Então, quando você não espera receber, aí é que é legal você receber o presente. Portanto, feedback pode ter, de uma maneira estruturada, o momento certo de fazer, ou a qualquer momento ele deve ser feito, desde que haja a necessidade de fazer um feedback de reforço, um feedback positivo, ou corrigir algum comportamento que a pessoa apresenta em determinada situação. Tá? Legal. Essa coisa do feedback positivo e negativo, né? As pessoas ficaram tão estigmatizadas que muita gente nem gosta de feedback, né? Quando chama para dar uma reunião de feedback, a pessoa foge, né? Inventa qualquer desculpa para não estar presente. A gente fala muito no Instituto Kaizen aqui, Sérgio, que negativo ou positivo é o significado que você dá para esse feedback, né? Se o feedback tem, né? E eu imagino que o feedback sempre tem a intenção de ajudar. Né? Pelo menos ao ponto de vista de quem está dando feedback. Agora, interpretar aquilo de maneira positiva ou negativa é de quem está recebendo. Ele pode ou receber aquele feedback, nossa, por que ele está me falando isso? Quem é ele para estar me falando isso? Ele nem me conhece. Né? Ou, puxa, ele está querendo me ajudar, não tinha pensado por esse ponto de vista. Eu digo, é tão importante quanto dar feedback é saber receber o feedback, né, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, Diogo, porque você falou no começo da nossa conversa aqui, que às vezes você recebia um feedback e não se sentia bem, né? E por que as pessoas não se sentem bem normalmente quando recebem o chamado feedback? Porque quem está dando feedback comete um erro que infelizmente é muito comum e que eu, na minha experiência aí com desenvolvimento de liderança, eu tenho batido muito nessa tecla com os líderes. Feedback tem a ver com você conversar com a pessoa. Então, eu vou dar um feedback para o Diogo. Então, eu vou conversar com o Diogo sobre um comportamento que ele teve e que gerou em mim um impacto. Então, olha só a diferença. Normalmente, ele dá feedback meio que julgando, criticando, avaliando o outro. Tá? Mas não, o feedback verdadeiro de comportamento e que agrega valor e que é um presente, é quando eu digo para você que você fez algo que causou um impacto em mim. E às vezes, como líder, pode não ter causado um impacto em mim, mas causou um impacto na equipe. E aí você tem que conversar com a pessoa sobre isso, tá bom? E como é que você conversa? Como é que você faz essa conversa estruturada? Então, você tem que dizer exatamente o momento que isso aconteceu. Sabe, olha, foi na nossa reunião que a gente faz toda segunda-feira às 8 da manhã. Quando a gente discutiu aí como é que estava o atendimento aí das metas de venda da semana anterior. Então você posiciona a pessoa para que ela lembre exatamente o momento em que aconteceu
o próximo passo, que é o comportamento que ela teve. E aí eu falo assim, olha, Diogo, quando eu perguntei para você por que você não atingiu a meta de venda da semana passada, você simplesmente respondeu que não teve tempo, que o coronavírus não deixou, que Justificativa, a né? quarentena. Você vem com justificativas, exatamente. Tá? E a justificativa, ela causa um impacto em você, que está recebendo aquela justificativa, ou na equipe. E aí você vai falar qual é o impacto. Olha, você me deixou numa situação difícil, olha, você não conseguiu explicar exatamente por que você não fez o que havia sido combinado. Olha, dessa forma a equipe realmente não vai conseguir entender que você é um cara que ajuda. Então você vai dizer qual é o impacto que aquele comportamento, e veja que é comportamento, tá? Sim. E aí, no caso, não é a meta que ele não atingia, é a forma como ele respondeu à questão que você colocou, de uma maneira comportamentalmente inadequada, tá? Então você vai falar qual é o momento, qual foi o impacto. E para por aí. Para por aí. Essa é a parte mais difícil do feedback. Posicionar a pessoa, ok, olha, aconteceu naquela hora e o que você fez foi isto e gerou este impacto em mim. E aí é silêncio. Você não pode continuar. Mas o que a gente faz? Como esse negócio é muito difícil de fazer, a gente acaba partindo para a etapa seguinte, que é dar conselho, julgar. Eu acho que você deveria mudar dessa maneira, deveria fazer a coisa da próxima vez dessa forma. Não faça isso. Não faça isso. Faça o silêncio absoluto e deixe a pessoa, num primeiro momento, refletir um pouco sobre qual foi o comportamento dela e qual o impacto que causou. Isso, Diogo, é poderosíssimo. Sim, deixar ela tomar consciência, né, Sérgio? Isso, exato. Eu digo, ela conseguir contextualizar aquilo e ela conseguir internalizar esse sentimento, essa emoção que está acontecendo. É muito mais produtivo do que o líder dizer para ele o que ele está fazendo. Ele muitas vezes nem tomou consciência. Né? A gente fala muito na estrutura da programação neurolinguística, Sérgio, nos níveis neurológicos, que o grande erro de um líder é dar um feedback, muitas vezes, na identidade da pessoa e não no comportamento. Isso, né? Aí você está jogando, né? Perfeito. Você vai lá na identidade. Nossa, você é descompromissado. Nossa, você é relaxado. Né? Você não é comprometido com a empresa. Né? Ou seja, tudo que é o né, é lá na identidade da pessoa. E isso, na maioria das vezes, não cai bem. Né? Agora, quando você joga no comportamento, né, você está... Né? Você estar logo não sou. Eu estou, neste momento, aos meus olhos. Isso. Pronto, já muda. Aí, e eu concordo contigo, parte do líder ter essa sensibilidade para poder conduzir isso de uma maneira que seja produtiva para o outro, para fazê-lo pensar. Sem dúvida. E assim, né, Diogo, eu sei que é muito difícil, né, você fazer o silêncio. E tem muita gente perguntando para mim, Sérgio, mas eu faço silêncio durante quanto tempo, né? Falo, olha, nessa situação, qualquer 5 segundos já é uma eternidade. É verdade. E assim, mas caso a pessoa não reaja, ou ela reaja também ficando absolutamente calada, você tem algumas alternativas para incentivar o diálogo. Né? Você tem algumas saídas do tipo, olha, eu gostaria que, Diogo, você pensasse nisso que eu estou te falando agora. Podemos voltar a conversar num outro momento? Né? Ou então, legal. Assim... foi claro, né? Você realmente conseguiu reviver aquele momento, você está realmente compreendendo a minha preocupação e o impacto que isso gerou em mim ou na equipe. Você pode trazer alguns questionamentos para que a pessoa reaja, né? Sim. E às vezes qualquer o comum, né? Que até parece que teve alguém aí perguntando se feedback é aconselhamento. Não, feedback não é aconselhamento. Aconselhamento é aconselhamento, não tem nada a ver com feedback. A pessoa pode perguntar, poxa, Sérgio, olha, é verdade, pisei na bola, né? O que você acha que eu tenho que fazer para melhorar? Não caia nessa armadilha. Não, eu não acho nada. Isso é uma armadilha. É você. Entendeu? Eu volto a pergunta para ele. Falei, o que você acha que você pode fazer? Porque olha só, a mudança... quase um coaching, né? É um coaching, né? É isso. A mudança começa em mim, né? Então, a mudança a gente diz, né, filosoficamente, que é uma porta que se abre de dentro para fora. Sem dúvida. Só você pode fazer a mudança em você mesmo. Então eu não posso propor para você absolutamente nada. Né? Se você me disser o que você vai fazer para mudar,
quando muito, baseado na minha experiência, eu posso dizer para você se eu acho que aquilo é adequado ou não, não é? Então não caia na armadilha também de ficar dando conselho, né? Não, eu acho que você tem que fazer isso, dar dica, não. Se a pessoa te perguntar, você devolve a pergunta para ela. Não, o que você acha que você pode fazer? Pensa Até, nisso. até porque, né, Sérgio, essa armadilha depois vira contra você, né? Mas eu fiz o que você disse para eu fazer. Pois é, Eu exato. fiz o que Exato. você mandou e não deu certo. E não deu certo. Né? Então agora como é que eu faço? Então, eu não sei, né? O problema é seu, né? É bem Assim, isso. e veja bem, olha, eu tenho muita experiência nisso de ter, como gestor, né, como líder, ter feito isso com algumas pessoas, e eu sei que é muito difícil de fazer, e olha, posso te falar que é impactante para quem ouve um feedback desse tipo. A pessoa vai pensar naquilo que você falou para ela. Tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Claro, desde que aquilo que você está falando realmente seja algo que aconteceu e que seja relevante para quem? Relevante para você que recebeu o impacto. Porque senão, né, Diogo, entra aquilo que você falou agora há pouco. Ah, não, isso é pessoal. Ah, não foi nem tão grave assim. Pô, esse cara é muito pele fina, mimimi, né? Então tem que ser realmente relevante e importante. Por isso que falar do impacto é fundamental para a pessoa entender o feedback. Legal, foi o Soares Filho aqui, Sérgio, que comentou se feedback pode ser um direcionamento ou um conselho, né? A Thaís Medina aqui perguntou se nós concordamos com o formato sanduíche de feedback. Ah, pois é, né? Isso é legal. Para mim, Oi, Thaís, mim é novidade esse formato aí. Vamos lá, vamos aprender. Então, é que é assim, olha só, tá vendo como que as pessoas, né? Esse negócio de sanduíche não é feedback, é avaliação. Ah, Entendeu? entendi. Então vamos falar um pouco de avaliação, porque ó, feedback é comportamento, é aquilo. Você fez uma coisa que causou em mim um impacto ou na equipe, e eu quero que você pense nisso. Acabou aí o feedback. Aí vamos para a avaliação, né? Avaliação é outra coisa, é baseado em performance. Então tem a avaliação, que a gente também às vezes chama de feedback, não tem problema, pode continuar chamando, desde que você saiba que existe feedback de comportamento e existe feedback de performance. Uma estrutura diferente, né? Uma estrutura diferente, isso. O que é o feedback, o feedback ou a avaliação sanduíche, né? Então você vai do sanduíche, duas partes de um pão com um negócio no meio, né? Qualquer coisa no meio. Então, qual é a parte de cima? Normalmente a pessoa fala, você começa falando das coisas boas, né? Para a pessoa se sentir, né, alegre, satisfeita e confiante. Desarmar, muita gente fala que é desarmar a pessoa. Desarmar, isso é um perigo, viu? Isso é um perigo. Depois tem lá a salsicha, né? O hambúrguer, que aí você vai falar das coisas ruins, né? Ó, não tá legal esse negócio assim, 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 assim. E depois você finaliza com a parte boa de novo, a outra parte do pão, né? Então o pão é a parte boa, o recheio é a parte ruim. Então esse é o feedback ou a avaliação que eu chamo estilo sanduíche. Ela é um risco enorme para você, porque olha só, você começa falando das coisas boas, aí a pessoa se enche de autoestima, vai lá em cima, né? Aí você começa a falar de coisa ruim, você derruba o cara no chão, o cara fala, não estou entendendo, estava tão bem, né? Agora vem falar que eu não sou tão bom assim, né? Eu achei que você me deu um aumento. Pô, achei que ia dar um aumento, ele está dizendo que eu já estou quase demitido, né? Mas depois dizer que não, olha, você é um cara legal, tá bacana, que bacana que você é. Então, assim... No final das contas, eu gosto de você. É isso, apesar de que você fez um monte de coisa errada, né? Mas eu gosto de você, né? Então, assim, eu acho isso, na minha visão, improdutivo. Qual que é o feedback, então, ou a avaliação que é produtiva, né? Então, é importante você começar das coisas boas, positivas? Mas ao invés de você falar das coisas positivas do outro, deixa o outro falar das coisas que ele acha positivas. Então, estou fazendo aqui a avaliação de desempenho do Diogo. Eu falo, Diogo, nesse período aqui que a gente vai conversar agora, dos últimos 3 meses, o que você acha que você fez que foi muito legal? Me fale aí os pontos positivos da sua performance. E aí você vai falar um monte de coisa. Se tiver para falar, né? Tem gente que não vai ter muita coisa para falar, mas se tiver para falar, você vai falar das coisas positivas. Então, você que está sendo avaliado, né, que está recebendo o feedback, é que fala das coisas positivas. Porque eu adoro falar daquilo que eu sou bom. Não é? Não é legal? Sou, claro, enche a autoestima. Muito bem nesse negócio. Então, a minha autoestima vai lá em cima. Então, aumenta a autoestima também da pessoa, mas é ela falando dela. E por que para o gestor ou para o avaliador isso é importante? Porque pode ser que ela fale alguma coisa que ela acha que é positiva, mas você acha que não é tão positivo assim. Então, você já sabe que ali
existe um potencial conflito que vai ter que ser tratado. Uhum. Né? Então, ajuda o gestor a ter uma dimensão um pouco mais clara da autoavaliação e da autopercepção do outro, né? O que é legal para você dar continuidade na conversa. Então, o Diogo me falou lá das coisas boas. Achei que eu mandei muito bem nisso. Bacana. Aí, vamos ver aqui os resultados e eu, gestor, acho que tem algumas coisas aqui, Diogo, que eu acho que não foram tão bem assim. Aí você vai falar você, gestor, vai falar daquilo que você acha que pode ser melhorado. Então você vai falar um pouco das coisas negativas, tá? E eventualmente, deixando para o final, você vai falar assim, Diogo, olha, aquilo lá que você acha, sabe aquela meta que você atingiu 90% que você achou que foi boa? Cara, sinceramente, eu esperava mais de você, eu esperava 100%. Então, não está tão bem assim. Vamos lá, vamos tratar disso, tá? Bom, então, Legal. Equilibramos aqui a autoestima, né? Você falou das coisas boas e eu te falei de coisas. Claro, se houver, eu vou te falar de coisas que eu acho que precisam ser melhoradas, tá? E como é que eu aumento, então, e aí eu derrubo um pouco a autoestima. Como é que eu retorno para o positivo? Eu retorno para o positivo falando assim, Diogo, o que você acha que você tem que fazer para melhorar o que precisa ser melhorado e para continuar mandando muito bem naquilo que você já é bom? Vamos fazer um plano de ação para tratar disso? E terminamos, então, com um plano de ação. O plano de ação nada mais é do que os compromissos que vocês vão assumir para corrigir aquilo que não está tão bom e para melhorar ainda mais os pontos fortes, que é uma coisa legal para caramba você trabalhar sempre com os pontos fortes. Então, veja que esse é o formato, o processo da avaliação, que é avaliação de desempenho, que é diferente do feedback de comportamento. Muito embora, de novo, a gente chame tudo isso de feedback. Sim. Tenho certeza que com isso a pessoa vai sair, se você conduzir de maneira apropriada, um bom processo de comunicação, usando as técnicas de PNL, enfim, sendo um comunicador assertivo, porém empático, né? Então, tenho certeza que isso vai dar um excelente resultado para uma coisa chamada motivação. Esse alinhamento de expectativas, né, Sérgio, eu acho vital antes de uma avaliação, porque é aquilo, né? Se o líder não tem essa sensibilidade, ele acaba descarregando todas as expectativas, sejam elas, né, frustradas ou não, sobre aquele colaborador, sobre aquela pessoa da equipe, sendo que ele acha que fez o melhor trabalho do mundo, ele tem essa percepção muitas vezes, o colaborador, o líder não viu dessa maneira, né, e sai descarregando muitas vezes todo aquele peso. Imagina, para mim eu fiz um bom trabalho. Só que eu não tive nem oportunidade de falar isso. O meu líder vem descarregando um monte de coisa nas minhas costas, eu muitas vezes despreparado, sem entender muito. Eu acho que esse alinhamento de expectativa antes de uma avaliação ela é fundamental. Isso que você falou, deixar primeiro ele começar identificando o que ele fez bem, quais são os pontos positivos dele, acho que já dá um balizamento, um balizador para o líder na hora de conduzir essa avaliação, aonde ele vai poder apertar um pouquinho mais ou um pouco menos. Legal. Sem dúvida. E lembrando, né, Diogo, que como a gente está falando de performance, né, de meta, de resultado, isso tem que ter sido combinado antes. Claro. Na hora de chegar na avaliação, você realmente saber, isso foi o que nós combinamos. Não aconteceu, porque veio, né, o coronavírus. Ok, vamos lá, como é que a gente, plano de ação, como é que a gente vai sair dessa? Né? Então é importante que isso seja feito antes, né? E outra coisa fundamental também, não adianta, isso aí tem que ter gestão, não adianta você esperar um ano para falar para a pessoa que ela não está indo bem, seja comportamentalmente, seja do ponto de vista da performance, tá? Aliás, né, Diogo, assim, rapidinho, tem muita gente que me pergunta, qual é o momento ideal, né, para você dar feedback ou fazer avaliação? Né? Então, assim, sim, é muito comum essa dúvida. Qual é o momento ideal? Logo que acontece o fato? Eu posso esperar um dia, 24 horas? Posso esperar uma semana? É assim, depende do seu autocontrole emocional. Tá? Então, assim, se a pessoa fez alguma coisa muito grave, do ponto de vista de comportamento, ou não atingiu, não realizou uma tarefa que tinha que ser realizada, você não pode esperar muito para dar um feedback ou para fazer uma avaliação. Não perde o time, né? Perde o time. Não dá para assinar, não dá para esperar muito. Porém, você como gestor,
você tem que estar no controle das suas emoções, tá? Então você tem que respirar fundo, adquirir o autocontrole emocional para você conversar com a pessoa. Às vezes, tem que esperar algumas horas, né? Não dá, né? No calor da emoção. No calor da emoção, você vai fazer, vai comprometer todo o processo. Às vezes não dá para esperar porque a coisa é muito grave. Imagina que a pessoa está atendendo o cliente e desrespeitou o cliente, né? Você não vai esperar o dia seguinte para chamar a pessoa. Você vai tirá-lo aí do lado e, né, e falar um pouco para ele sobre o que aconteceu. Mas você tem que estar no controle das suas emoções, tá? Sem dúvida. Agora, não adianta esperar uma semana para ficar no controle das emoções, né? Então, assim, né? Meça o tempo, não pode demorar muito, mas também se for muito rápido e você estiver emocionalmente afetado, provavelmente você não vai conseguir não só não dar um feedback, como também não fazer uma avaliação precisa. Legal. O Neto Mendes comentou aqui, talvez ainda na parte de feedback, Sérgio, dar a oportunidade de quem está recebendo de saber se foi compreendido o que foi conversado também, né? Fazer, na comunicação, a gente chama isso de validação, né? Você entendeu dessa forma, o que você entendeu, o que você está vendo, o que você percebeu dessa situação. Essa troca é importante, né? Sem dúvida, né? Porque o feedback de comportamento ou avaliação de desempenho é uma via de duas mãos, né? É um processo de comunicação. Processo de comunicação, eu falo, você me escuta, e aí chega a hora de você falar e eu te escutar, independente do nível das pessoas, chefe subordinado, marido e mulher, pai e mãe, seja o que for, pai e filho, seja o que for. Não tem, né? Marido e mulher, não tem problema nisso, tem que ser uma via de duas mãos. Agora, importante é como você faz isso. Cuidado com as palavras, né? Porque eu posso dar um feedback e ele falar assim, você entendeu? Olha só, né? A postura do corpo e a palavra. Você entendeu? O que você está querendo dizer? Ô, sua besta, será que eu fui claro com você? Você entendeu? Então, cuidado, né? Cuidado com a forma como você vai falar, né? Sem dúvida. O corpo fala, né? Exato. E a força das palavras que você usa também, tá? Então, cuidado com isso, né? Mas é claro que você tem que dar a oportunidade para a pessoa de que ela possa esclarecer, porque às vezes você pode não ter sido claro, né? Você pode falar assim, ou isso no feedback de comportamento, ou na performance, a pessoa pode falar, poxa, ô chefe, mas não foi bem isso que a gente combinou outra coisa. Sim, então tem que dar essa possibilidade, claro, para a pessoa falar e aí vocês esclarecerem. E aí meio que sai um pouco do feedback, sai um pouco da avaliação e passa a ser um diálogo, né? Passa a ser um diálogo construtivo, onde vocês vão chegar, provavelmente, a um bom objetivo comum e uma solução para o problema que vocês estão tratando naquele momento. Legal. Antes da gente entrar na parte de motivação, Sérgio, mas entrando aqui na parte de feedback e dando continuidade, Nelson Santiago, se dou um feedback sobre um comportamento de um colaborador meu, e ele perguntar, ok, mas qual seria a forma correta para eu fazer essa tal coisa? Não devo dizer, então, o que espera dele? Não. Você deve voltar a perguntar para ele. Pô, o que você acha que você pode fazer para não ter mais esse comportamento? Para ter um resultado diferente, né? Que outra maneira pode ser feita, né? Assim, mesmo que você... Porque, assim, eu posso achar, se fosse eu faria dessa maneira, mas você não é ele, entendeu? Ele pode ter uma percepção diferente, ele tem valores diferentes, experiências diferentes, expectativas diferentes. Então, provavelmente você vai falar o que você acha que ele tem que fazer do ponto de vista do seu modelo mental e não do modelo mental dele. Então, você tem que insistir que ele encontre o melhor caminho, a melhor solução. De novo, quando ele falar qual é o caminho, qual é a solução, o que ele pretende fazer, você pode aí sim, baseado na sua experiência, dizer para ele, olha, poxa, legal, eu acho que isso aí dá certo. Poxa, olha, vamos tentar, mas talvez você tenha um caminho diferente para fazer isso. Tá bom? Então, cuidado para não cair na armadilha de você dizer para ele o que tem que fazer. Senão, você mesmo, Diogo, disse no começo, se não der certo, a culpa é sua. Você vai falar, você que falou que era para eu fazer dessa maneira, eu fiz, agora você está falando de novo. Entendeu? Eu fiz o que você mandou. Né? Eu fiz o que você mandou. Você me orientou a fazer dessa maneira, você tem cabelo branco, falou para fazer assim, eu fiz, não deu certo, né? O que eu posso fazer? A culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa é sua, me dá outro caminho aí. Não, a pessoa tem que descobrir o seu próprio caminho. Aliás, essa é a grande virtude do líder. Não é dar o peixe pro cara, é ensinar ele a pescar, entendeu? Então, ajude ele a encontrar a solução. Né? Claro, não criar essa dependência, né?
Não vira as costas para ele e fala, se vira aí, pensa nisso e amanhã a gente conversa. Não, né? Dá a oportunidade dele entender e dele trocar com você ideias sobre o que ele acha que ele pode fazer para mudar o comportamento. Legal. O Neto Mendes comentou aqui, não gastar vela boa com defunto ruim. Começou com, começou com muito mimimi, tá fora. Aí eu digo que vai do grau de tolerância, de maturidade do colaborador e do próprio líder, né, Sérgio? Do momento. Quantas vezes você já teve que passar essa orientação? Né? Aí tem aí muito uma percepção de líder e liderado, né? Eu tenho uma história, eu tenho uma característica minha pessoal como líder, né? Eu tenho um número de vezes que eu dou um feedback sobre o mesmo comportamento, né? Eu normalmente eu sou um cara muito, assim, paciente, né? Então eu dou 3 feedbacks, né? Cara, olha, aconteceu isso, não foi legal, você me causou esse problema, esse impacto. Se quiser de novo, eu chamei de novo e falei, pô, a gente já conversou outro dia sobre isso, olha, aconteceu de novo, vamos lá, né? E dou o terceiro, né? E já aconteceu na minha experiência, Diogo, isso, eu ter dado 3 feedbacks e quando eu chamei a pessoa para conversar de novo, ela falou assim, pô, Sérgio, você vai me demitir, né? Eu falei, pois é, né, cara? Eu não vou demitir, você está se demitindo agora, né? Você se falei demitiu. 3 vezes, não adiantou, né? Então, agora tá não tem jeito, né? Porque você tem um limite, né? Você tem um limite, né? Eu sempre brinco com as pessoas que é assim, né? Tartaruga sobe em árvore. Né? Só que demora para ela aprender. Né? E às vezes eu não tenho tempo, né? Para ela aprender a subir na árvore, a tartaruga, né? Então, não dá, né, cara? Todo mundo tem um limite. Então, cada um estabelece o seu limite de acordo com como líder, né? De acordo com a sua característica ou de acordo com os resultados que você tem que entregar para a organização, né? Cada um tem um limite. Eu aconselho que você descubra o seu. Tá bom? O seu, legal. E aí, Sérgio, quando a gente entra nessa parte então de motivação, a gente falou de feedback na parte do comportamento, né? A gente falou da avaliação baseado nas métricas, né? No que foi combinado, nas diretrizes, isso. Enfim. E aí, onde entra a motivação nesse caldo todo? Pois é, antes de falar como é que feedback e avaliação bem feitas gera motivação, é outra coisa assim. Todo mundo fala, o líder tem que motivar as pessoas. Nada mais falso. Isso é uma mentira. Né? O líder, eu não motivo ninguém. Por uma razão da natureza humana. Motivação é intrínseca. Motivação é de cada um. Eu não posso ter a pretensão... É de dentro para fora, né? É de dentro para fora, eu não posso ter a pretensão de motivar ninguém. Motivação, dentro de determinados estudos da motivação humana, é a camada mais profunda do ser humano. Nem eu sei exatamente o que me motiva. Como é que eu posso ter a pretensão de motivar os outros? Tá? Então, atenção líderes, vocês não motivam ninguém. A motivação é da pessoa que está lá. Agora, você tem um papel importante para que a pessoa se sinta motivada. Qual é o seu papel? Como você não motiva ninguém, imagine que o motivo da pessoa é um motor. Certo? Sim. O nosso motivo é um motor, é aquilo que nos movimenta no sentido da ação, né? Motivação, é isso aí, todo mundo sabe. Então, esse motor precisa de combustível. Então, você, líder, vai ter que dar o combustível certo para o motor de cada uma das pessoas da sua equipe. Então, o líder dá energia, dá combustível para a pessoa. E isso, cara, é um negócio que precisa de sabedoria para fazer. Por quê? Porque eu preciso descobrir qual é a natureza motivacional do Diogo, qual é o combustível que o Diogo precisa, e eu preciso dar para ele esse combustível. E imagina que eu tenho 20 pessoas na minha equipe e provavelmente eu tenho 20 motivos diferentes, não é? Aí claro, cada um tem a sua motivação. Eu tenho que dar combustíveis adequados para os 20. Não adianta eu dar sempre o mesmo combustível para todo mundo, que tem gente que vai falar assim, esse combustível não serve para mim. O meu motor é a gasolina e o cara está me dando energia elétrica. Não funciona o motor. Sim, bom, sim. E aí, Sérgio, tem... Só para completar, Diogo, o bom dessa história toda é que as pessoas só têm 3 motivos na vida, todos nós, tá? Mas isso a gente talvez vai ter que falar numa outra live, porque aí tem muito assunto. Aí vai estender. Aí vai entender. Vai estender. Sérgio, aí tem essa diferença, né, de motivação e de estímulo. Né? Isso, eu sempre ouvi muito, né, de você saber estimular o seu colaborador da forma correta ou identificar o que o estimula para que você consiga utilizar isso. Né? Você vê dessa maneira também, Sérgio? Claro, o estímulo é a energia que você dá, é o combustível. Entendeu? Então, assim, qual é o motor que a pessoa tem, que o motiva,
Qual é o combustível? Você vai dar esse combustível, esse estímulo. Então, você é responsável por estimular as pessoas. Tem gente que é movido por meta. Então, dá meta pro Claro. cara. Tem gente que já gosta de uma conversinha, entendeu? Gosta de Num amizade, gosta de café. um café. Pô, vai lá, conversa com o cara de vez em quando, né? E tem gente que não. Tem gente que o negócio dele é aparecer na foto, ele gosta de ser elogiado. Então, se ele fizer uma coisa boa, você vai lá e elogia. Se você fizer isso, você está enchendo o motor da motivação da pessoa, e ela vai estar constantemente comprometida, engajada, motivada. E aí é que entra um feedback bem dado, uma avaliação bem feita, proporciona para o motor das pessoas mais combustível. Entendeu? Legal. Então ajuda muito na motivação. Agora, se você não der um feedback legal, não fizer uma avaliação consistente, você vai provavelmente desmotivar o outro, porque você está tirando energia dele, você está não dando estímulo nenhum. Pelo contrário, tirando, esvaziando o tanque do combustível dele. E o cara vai ficar para baixo. Eu estava lendo uma matéria, Sérgio, da Harvard Business School, que fala que quase 70% das pessoas se demitem do seu líder. Não é nem da empresa das quais elas trabalham. Né? Mas elas se demitem do líder nas quais elas trabalham. É incrível isso, né? Você não deixa a empresa, você deixa o seu chefe. É bem isso. Isso é uma pesquisa nos Estados Unidos que tem muito fundamento. E além dessa pesquisa, olha a importância do feedback. Quando você elenca, né, quais são as expectativas que as pessoas têm da liderança, uma das primeiras é feedback. As pessoas precisam, elas gostam de receber. Elas são carentes de feedback. Né? Carentes de feedback, exatamente. Carentes Principalmente os millennials, tá? Essa galera jovem, né, acostumada a receber esses estímulos o tempo todo, muitas vezes em casa já, né, em casa, na escola, eles entram no mercado de trabalho querendo esse feedback quase constantemente. Sem dúvida. Meu amigo Sérgio, foi maravilhoso, fantástico aí ter a tua companhia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse período aqui, pode mandar aí no chat, a gente vai identificando aqui, vai respondendo. Né, Sérgio, a gente preparou aí uma surpresa para todo mundo. Pois é. O Sérgio, para todo mundo que está nos assistindo aqui, no meu perfil ali do Instagram e logo também na sequência no perfil do Sérgio, você pode baixar um e-book sobre estilos de liderança, né? A importância de você identificar, são 6 estilos, né, Sérgio? Isso, a importância de você identificar os estilos, as áreas de luz, as áreas de sombra. Sérgio, quer falar um pouquinho aí mais sobre esse e-book que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal aí de maneira gratuita para download? Rapidinho, assim, liderança tem a ver muito com comunicação e influência, não é? Então, você, dependendo da situação, você tem que se comunicar com as pessoas de uma forma adequada para poder influenciá-las, para poder fazer com que elas se sintam motivadas e para poder fazer com que elas entreguem os resultados, tá? Os estilos de liderança são importantes porque, dependendo da situação, você tem que usar um estilo de comunicação diferente, né? Então, se pegar aí, por exemplo, propaganda, né? A propaganda, de acordo com o público-alvo dela, ela usa um processo diferente, um formato diferente de comunicação. Na liderança é a mesma coisa. Então, os estilos de liderança dizem respeito à forma como você se comunica, tá? No material que a gente vai passar, é um material conceitual, baseado na teoria do Goleman, né? Do Goleman, do Daniel Goleman, tá? Que fala sobre os 6 estilos de liderança, tá bom? Estudem, leiam, é muito legal, e futuramente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas leiam, identifiquem qual é o seu estilo principal e quais são as situações que você deve usar esse estilo ou outro estilo que está descrito lá no e-book. Claro. Eu digo, né? Sabe aquele líder que consegue adaptar o seu estilo ao momento, né, Sérgio? Isso. Cada momento, né, muitas vezes vai exigir de você um perfil, você conseguir identificar qual utilizar é sensacional. Então, pessoal, para quem quiser baixar o e-book, ali tanto na minha descrição, no meu Instagram, quanto do Princípio Kaizen, na sequência também no do Sérgio, você pode baixar lá o livro, fazer um download para você ter essa ferramenta aí, esses estilos de liderança. E já antecipando, né, Sérgio, para quem está nos acompanhando aqui, o curso que nós estamos montando, né, está no forno aí, um curso de liderança online, né, que a gente está aí há
a quatro mãos a princípio, sem contar todas as outras que vão contribuir, né, Sérgio, para esse curso que a gente vai lançar e provavelmente daqui a um mês e pouquinho, né? Sem dúvida. Acho que vai ser é um conteúdo muito rico, muito intenso, muito extenso. Se você ficou com dúvida com relação ao feedback, no curso vai ter lá o roteiro, o caminho, as dicas. Avaliação também, existe um processo para fazer isso. Os estilos também, existe uma forma como você vai avaliar o seu estilo e como você faz a mudança para os estilos que são mais adequados de acordo com a situação e com o nível de maturidade da equipe. Enfim, vai ser muito legal, viu, Diogo? Acho que vai ser um curso que vai ajudar muito aí a galera jovem que está entrando agora, começando um trabalho de liderança, e aqueles que já são líderes, já têm uma experiência, vão poder revisitar alguns conceitos e rever também alguns paradigmas e alguns pressupostos que a gente cria ao longo da nossa experiência como líder. Sem dúvida, sem contar as aulas ao vivo, as mentorias, que esse vai ser o ponto alto, imagino eu, né, Sérgio? De poder trocar ali ao vivo e a cores. Eu não acredito em desenvolver lideranças sem que a gente tenha uma interação e a gente troque experiências, né? Então, claro, um curso online, né, você vai lá, lê um livro, faz um curso, mas o que vai ser bacana é a gente conseguir, em alguns momentos do programa, a gente ter a possibilidade de interagir e de fazer coaching e mentoria com os participantes do programa. Com os participantes. E aí eu e Diogo vamos estar junto nessas mentorias com as nossas experiências, ajudando as pessoas a serem melhores líderes, melhores pessoas e ter equipes que realmente sejam fantásticas, né? Essa é a proposta. Vai ser muito bacana, Sérgio. E para a gente encerrar, tem aqui agradecer a presença de todo mundo. Natan, Tedesco, Fred, Gisele. E depois a Gisele Pina aqui mandou uma pergunta, Sérgio, para a gente encerrar então, viu? Mas tem muito a ver com o momento. Que Gisele Pina, beijo para você, estou com saudade. Tá, olha só. Para a gente encerrar a live hoje, uma pergunta super pontual e estratégica para o momento. Sérgio, nesse período de pandemia, como podemos estimular as equipes num cenário de redução de carga horária e de salário? Né? Muitas empresas reduziram salários, né, para poder se adequar aí, sem fazer demissões. No seu ponto de vista, Sérgio, como estimular esse time que está, né, com uma carga horária menor, com salários menores e muitas vezes com um ponto de interrogação enorme aí na cabeça do que vai ser daqui para frente? Nesse momento, Gisele, você tem que usar um estilo de liderança específico que está lá no e-book, que é o estilo agregador, né? Então, nesse momento de redução de salário, incerteza, pandemia, gente doente, as pessoas estão com muito medo, então tem todo um cenário muito ruim, infelizmente, que a gente está passando. Então, nesse momento, você tem que, principalmente, acolher a sua equipe, você tem que estar próximo, você tem que abraçar as pessoas, né? Cuidado, né? Sem contato físico, né? Também não está podendo hoje em dia, né? Mas assim, você tem que estar muito próximo da sua equipe, né? Você tem que estar muito atento às emoções, aos comportamentos e dar a eles a possibilidade de entender que você é uma pessoa que está acolhendo. Eu acho que o que a gente pode fazer agora é isso. E também, né, dizer assim, vai passar, não é? Eu sei que já é uma máxima, mas vai passar, né? Esse é um momento que a gente está passando e que logo, logo a gente vai estar de volta no tal novo normal, que a gente não sabe exatamente como vai ser. Então, assim, eu tenho dito, até por questão de home office, trabalho à distância não é desculpa para você ficar distante do seu pessoal. Pelo contrário, né? Pelo contrário, agora você pode estar muito mais próximo e de uma maneira diferente, mas muito mais próximo. Você tem que estar próximo das pessoas, tem que acolher, tem que permitir que as pessoas possam falar sobre os seus sentimentos e que as pessoas possam realmente ver você como alguém que apoia, que abraça, que acolhe e que dá para a pessoa todas as condições de ela sair dessa e voltar para o novo normal. Essa visão empática nesse momento, né, Sérgio, é fundamental, né? O líder precisa trabalhar muito essa questão da empatia nesse momento em que você tem que reconhecer tudo isso na sua equipe, né? Entender que eles estão passando por esse momento, que eles também estão inseguros, também estão se questionando, né, sobre uma série de coisas, e sem esse acolhimento aí acaba distanciando ainda mais, né? Se fisicamente as pessoas já estão distantes, se o líder se distanciar, então aí que você perde realmente todo o apoio aí, todo esse acolhimento junto ao seu time, que é fundamental no momento como hoje. Pois é, né, Diogo? E assim, você está passando por isso também, não é? Sim. Então, assim,
sabe, tá todo mundo aqui no mesmo barco, então a gente também está de quarentena, a gente também tem dúvidas, a gente também tem medo, a gente também tem incertezas pela frente. Então, assim, somos humanos e as pessoas estão passando por isso e a gente também. Então, empatia tem a ver com isso, né? Entenda que os sentimentos que você tem, o outro tem também. Você precisa de acolhimento e as pessoas precisam também. Tá? Também. É isso, Sérgio. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença, por trocar essa informação, por esse bate-bola tão legal. Você é uma pessoa que inspira muita gente, me inspira, e eu vejo aqui a quantidade de comentários positivos aí sobre você. Não é à toa, você é uma pessoa super especial, você sabe disso. Vai ser um prazer tê-lo aí mais próximo nesse projeto que a gente já está aí, né? Já engatamos a segunda, né, Sérgio? Na segunda marcha, daqui a pouco a gente põe o carro na estrada. E foi um presente para mim, Diogo, poder estar próximo de você de novo. A gente já esteve juntos bastante tempo lá no Grupo Trend e está agora próximo de você num outro momento, num outro cenário, numa outra realidade. Para mim é um presente e eu aprendo muito sempre com você e com todas as pessoas que eu estou vendo que estão aí, que sempre me ensinaram muito, e quem eu não conheço também, eu tenho certeza que eu posso aprender muito com todo mundo. Essa é a minha missão de vida, é aprender e compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Legal, esse é o crescimento. Gente, obrigado por vocês que acompanharam a gente aqui até esse momento. Para você que vai assistir depois, vai ficar gravado lá no Instagram. Não esquece o e-book que vai estar disponível lá também. E uma boa noite a todos. Sérgio, bom descanso, uma ótima semana para você e para você que nos acompanhou também. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Por enquanto, fiquem em casa e vamos com tudo. Valeu. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.